comesse do fruto da árvore do conhecimento do mal. O texto hebraico diz assim, morrendo, morrerás. Então ele fala de duas mortes. A morte física e a morte espiritual. E todos nós nascemos espiritualmente mortos. Incapazes de nós e por nós mesmos de obter a salvação. A salvação, ela é um dom de Deus. A salvação, e é isso que faz o cristianismo ser diferente de todos os ismos. Porque em todos os ismos é o homem que procura o seu Deus. No cristianismo foi Deus que procurou o homem perdido. Não fomos nós que aceitamos Jesus. Foi ele que nos salvou. O pecador era eu, o perdido era eu. O desgarrado era eu. Foi ele que me acolheu. Então aqui, você vê que É quando a Bíblia... interessante essa visão, né? Que é a correta. E aí como as pessoas podem achar que Cristo as escolheu. Então eles estão escolhidos. A pergunta é, e você? Aceitou? Você aceitou Cristo? Então, comece o processo de transformação. Como nós falamos ontem, falamos todos os sábados, às 10 horas, transformação da mente. A sua mente está sendo transformada. Você está deixando os afetos do mundo para ter afeto apenas em Cristo? Isso é uma realidade. Qualquer um pode testificar. Mas o problema é o seguinte, você não ouve o Espírito, porque ele está tentando te dizer isso. Se você não ouve, você não vai ter o coração inclinado para essa vida espiritual. Você está distraído com o mundo, com mil coisas. Tomar remédio, ter que fazer a compra, ter um vazamento, é a porta que caiu, é o carro que está quebrado, é um monte de coisa. E Cristo? Não tem espaço, não tem tempo. Eu costumo dizer que as pessoas não têm tempo para as outras. Se eu não tenho tempo para o meu cônjuge, se eu não tenho tempo para o meu filho, não vou ter tempo para Cristo. Nem para o meu filho, nem para o meu cônjuge. Cada um que se verifique. Que não estamos no sentido de acusar ninguém, mas é cada um olhar para o espelho e ver que é um pecador. É carnal. E que se não tiver um processo de graça de Deus para conosco, e depois uma salvação, que é no dia a dia, com as circunstâncias, onde a gente vai mudando o caráter, a conduta e a mente. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela está declarando isso, toda a essência do amor de Deus. Toda a essência do amor de Deus. Aquilo que ele é, na sua natureza, se derramou para nós de duas formas. Em misericórdia e graça. E aqui está esta maravilhosa doutrina da Bíblia. Porque João 3,16 vai dizer que Deus nos amou não de qualquer maneira. Ele nos amou de tal maneira. Tal maneira. É como se o escritor não pudesse encontrar uma forma de poder descrever a profundidade, a singularidade, a extraordinária maneira de poder expressar o que é este amor de Deus. Como disse alguém, se você quer estudar sobre o amor de Deus, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. É no Calvário. Porque o amor de Deus tem uma expressão. O amor de Deus tem uma expressão. E a expressão do amor de Deus é o Senhor Jesus. Mas aqui vamos ver o que é a graça e a misericórdia de Deus. Uma vez que Deus é amor, e esse amor foi demonstrado, expressado em Cristo Jesus no Calvário, a graça surge. No relacionamento que Deus tem com... A graça vem numa de identificação nossa
com a cruz de Cristo. Entender que devemos viver em Cristo, e para isso nós temos que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. E esse morrer e ressuscitar é espiritual. Nós temos que morrer para os afetos do mundo e ressuscitar no afeto a Cristo. A hora que essa realidade está registrada no nosso coração, houve um novo nascimento. Mas aí tem um problema que cada um deve verificar a si próprio. A transformação da mente, de caráter, de conduta. E quando eu não vejo isso nas pessoas, convivo meses, anos, eu falo, ela não tem maturidade espiritual. Porque quando a pessoa tem maturidade espiritual, a gente percebe. E quando eu falo a gente, estou falando como filho de Deus. Que eu me identifico com aquela postura, com aquela mente, com aquela conduta, com aquele caráter. E essa identificação, e que é progressiva, a gente então identifica um amadurecimento espiritual no outro. Caso isso não esteja acontecendo, é porque o outro não tem maturidade espiritual. Ou porque a sua ascensão espiritual a distancia de si. Eu vejo pessoas que eu amo, que se distanciam dela a cada dia, porque ela não tem maturidade espiritual. A contextualização da vida dessa pessoa é apenas no plano natural. As preocupações são apenas no plano natural. Elas são voluntariosas, valem a vontade dela. Elas não conseguem nem planejar. Elas fazem a coisa de acordo com a vontade delas. Elas trabalham para ganhar dinheiro. Elas fazem tudo por uma questão egocêntrica, de vontades, de padrões sociais, mundanos, mas não para a glória de Deus. Eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo, mas não percebem isso. Porque que a gente prega aqui? Primeiro, porque Cristo mandou. Segundo, porque talvez, ao falarmos aqui, alguém pode despertar o coração e receber o Espírito Santo, o amor de Cristo, e viver em Cristo a partir de então. E depois continuamos aqui na academia, né, na misericórdia do dia a dia, das circunstâncias, forjando o Cristo em nós. O seu Filho, eternamente, e com os seus anjos, em sua glória eterna, não existe a palavra amor e nem existe a palavra graça. Amor e graça nunca fizeram parte do relacionamento de Deus com todos os seus seres celestiais e nem tampouco com o seu próprio Filho. Porém, conosco sim. E aqui que precisamos compreender o que é a graça e a misericórdia de Deus. Porque a graça é o amor de Deus expresso para homens que não mereciam ser amados. E aqui nós precisamos ir um pouco mais sobre este assunto, porque corremos o risco, irmãos e irmãs, de desmerecermos, às vezes, até inconscientemente, o que é o amor de Deus, o que é a graça de Deus, o que é a misericórdia. Nós podemos ser tomados pelo pecado do orgulho de uma maneira muito inconsciente. De muitas vezes estarmos diante do Senhor num culto, em especial na sua mesa, e nós não percebemos a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa negligência. Pensamos que esse culto é um fim em si mesmo. Que um culto na mesa do Senhor, tomado de alegria, de cânticos, de gozo, de aplauso, define o culto em si mesmo. Nós podemos correr o risco de reduzirmos este culto a uma mera reunião, ou mais uma reunião, e não é.
E não é. Nós não podemos perder a consciência